E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos então com o relato de hoje, que é Irmã Maledite. Vamos passar raiva? Vamos passar raiva. A Irmã Maledite. Olá, Ana. Olá, Matheus. Fiquei muito feliz quando contaram o relato do meu pai, aquele do caixão debaixo da figueira. Eu sei que a Ana ficou curiosa e digo que a maior parte dessa fazenda hoje é um condomínio do relato lá. Tá, não posso falar onde, mas sim. Pois bem, vamos ao meu relato. O relato não é meu, e sim de uma senhora muito querida, amiga da minha mãe. Ela nos contava essa história sempre, porém a partir de agora é a senhora Cordélia que conta. Os nomes já estão todos trocados, tá? Inclusive o dela e os demais que virão. Então agora quem está nos contando é a senhora Cordélia. Nasci em 1953. Meus pais eram felizes e depois de mim veio mais 2 irmãos, todos com pouca diferença de idade. Maledite era a filha do meio, nasceu quando eu tinha 1 ano e 2 meses. Depois veio o Afonso. Morávamos em Ribeirão Preto, que na época era moradia de fazendeiros e trabalhadores rurais. Meu pai era capataz de uma grande fazenda onde o forte era o gado e alguns pés de café. A Maledite sempre foi muito mesquinha e pretensiosa. Uma vez, quando eu tinha por volta... Quem era a Maledite? Uma vez, quando eu tinha por volta dos 7 anos e ela 6 anos, estávamos ajudando a minha mãe a lavar roupas, então a Maledite deve ser irmã dela. Peraí. Então, ela já falou aqui, eu que tô comendo bronha. A Maledite era a filha do meio. Então, a Maledite nasceu quando eu tinha 1 ano e 2 meses. Ok. Depois veio o Afonso. Então, é a Cordélia, a Maledite e o Afonso, né? Ela era muito mesquinha e pretensiosa. Uma vez, quando eu tinha por volta de 7 anos e ela 6, estávamos ajudando minha mãe a lavar roupas enquanto o Afonso estava sentado em uma pedra ao lado do riacho. Minha mãe teve que voltar, pois precisava pegar mais bacias. Foi quando Maledite empurrou o Afonso com seus 4 aninhos no riacho e estava tentando afogá-lo. Eu intervi e dei um tapa na Maledite. Quando nossa mãe voltou, ela se fez de vítima e disse que eu tentei afogar o nosso irmão Afonso e eu tinha batido nela para não contar para nossa mãe. Gente, ainda bolou uma mentira assim na cabeça. Isso é psicopata. Eu falo que são os distúrbios que meio que nascem com a pessoa, às vezes, eu acho. Não sei. Bom, e havia batido para não contar para nossa mãe. Minha mãe acreditou e eu levei uma surra daquelas. Meu pai chegou e ainda me deu mais uma surra. Afonso tinha medo da Maledite e quando tinha que ficar sozinho com ela, ele chorava sem parar até os meus pais mudarem de ideia. Os anos se passaram e quando eu completei os meus 15 anos, os patrões do meu pai me deram um festão. Dona Emília era esposa do patrão e só tinha um filho homem, então ela me tinha como filha dela. Sempre me trazendo vestidos de São Paulo, maquiagem, sapato. Dona Emília odiava a Maledite e sempre dizia que ela tinha alma ruim, que a cara dela era de gente ruim. Na minha festa de 15 anos, ganhei muitos vestidos e dancei minha valsa com o filho da Dona Emília, o Tiago, que tinha vindo da capital de férias. Ele estava cursando medicina e ele era tão lindo. Nunca tinha visto um homem tão lindo. Ele era alto, olhos verdes, cabelo preto e possuía uma pinta perto da boca, do lado esquerdo. Eu fiquei constrangida ao dançar a valsa com ele, pois ele me fitava com o olhar e todos perceberam. Dias depois eu estava costurando com a Dona Emília na sala quando ele saiu da sala de estar e pediu para conversar comigo. Dona Emília disse que o que fosse que ele falaria era para dizer na supervisão dela. Ele disse que iria me pedir em namoro e que aquele mesmo dia iria falar com os meus pais.
Tiago falou com os meus pais naquele mesmo dia e os meus pais ficaram muito felizes, pois ele era de família e que estava feliz, pois eu, com os meus 15 anos, já deveria estar noiva há muito tempo. Nossa, com 15 anos não é muito tempo, que é isso, gente? Mas, né, épocas diferentes. Maledite não gostou da ideia e a cada dia inventava uma desculpa para ir junto com Tiago e eu tomarmos sorvete na cidade. Íamos sempre Afonso, Maledite, eu e Tiago. Tiago estava com 22 anos e eu com 15, quando começamos a namorar. As férias dele logo chegaram ao fim e ele voltou para a faculdade, para a capital. Falávamos por cartas todos os meses, até que as cartas de Tiago, depois de outubro, pararam de chegar. Mas eu não me preocupei, pois achava que ele estava muito ocupado. Um dia fui até o quarto da Maledite pegar de volta um par de brincos que eu havia emprestado. Ao pegar os brincos, um pingente caiu debaixo da cama. Me abaixei e peguei para colocar no lugar. Porém havia uma caixa. Eu não resisti à curiosidade e abri. E para o meu espanto, havia mais de 4 cartas dentro da caixa, todas elas do Tiago. Naquele momento, meu sangue ferveu. Fui até ela e a coloquei contra a parede. Ela disse que o Tiago deveria ser dela e não meu, que ela acabaria ficando com ele, porque ela era mais bonita. Eu, sem pensar, dei um tapa nela, puxei seus cabelos e disse para nunca mais se meter na minha relação com o Tiago. Em dezembro, Tiago veio novamente para a fazenda, para passar as festas de fim de ano. No Natal, ficamos noivos. Eu passava o dia feliz e radiante, fazia meu enxoval com a Dona Emília e à tarde Tiago e eu passeávamos pela cidade ou pela fazenda cavalgando. Passaram-se 2 anos e eu agora com 17 anos e casamento marcado, estava quase terminando meu enxoval e optamos por morar na capital, pois Tiago assim poderia exercer sua profissão. 2 meses antes do casamento, na prova de vestido, eu passei muito mal. Mas eu já sabia o porquê. Eu estava grávida. Eu sei que errei ao me dar o desfrute com Tiago antes do casamento, porém estávamos noivos e em 2 meses íamos nos casar. Minha família ficou sabendo, pois Maledite foi comigo na prova do vestido e ouviu Dona Emília conversar comigo. Meu pai disse que teríamos que adiantar o casamento o mais rápido possível e não em 2 meses. E assim fizemos. Nos casamos em menos de 1 mês. E infelizmente tivemos que ficar mais um tempo na fazenda, pois nossa casa na capital ainda não estava pronta. Eu estava tão feliz com o Tiago e o nosso filho que no fundo eu sabia que seria menino. Nessa época, Afonso adoeceu e assim ficamos mais tempo ainda na fazenda. Infelizmente, o meu irmão não veio a melhorar e faleceu. Porém, era tudo muito estranho. Afonso tinha saúde de sobra, ele era tão jovem. Um dia estava bem e no outro estava de cama. Sofremos o luto e a Maledite não derrubava uma lágrima sequer no velório. Pelo contrário, ela comia e bebia o jantar preparado para 2 do velório. Ela comia e bebia o jantar preparado para depois do velório, enquanto estávamos chorando no meio da sala do casarão. Os meses passaram e agora eu, com 5 meses de gravidez, decidi ter meu filho ali na fazenda mesmo e só depois irmos para a capital. Dona Emília e minha mãe cuidavam de mim como nunca, sempre me mimando e fazendo o meu prato favorito, arroz, feijão e uma carne com batatas. Dona Emília era uma cozinheira de mão cheia e apesar de ter empregadas, as refeições ela não aceitava que fizessem, e sim apenas ela. Um dia fui até a casa da minha mãe na fazenda e decidi que queria me refrescar na cachoeira que ficava perto do riacho onde minha mãe lavava roupas. Tiago estava na cidade e a minha mãe não poderia ir, pois iria ajudar o meu pai a pegar o gado. Então Maledite se ofereceu para ir comigo. Eu fiquei receosa, mas fomos. Dona Emília não gostou da ideia, mas teimosa que eu era, eu disse que eu iria, pois estava muito calor. Ela preparou uma cesta de frutas e sucos, preparou um cavalo que era manso, pois ele era do Tiago, e depois que começamos a namorar, eu só cavalgava com aquele cavalo. E fomos.
Chegamos na cachoeira e Maledite disse que iria pular da pedreira e mergulhar até o fundo. Eu estendi uma toalha e me sentei, vendo-a mergulhar. Em 1 hora, Maledite me chamou para subir na pedreira e pular. Eu disse que não, que seria perigoso para o bebê. Claro. Voltamos antes do entardecer. Fomos em 2 cavalos e ela estava atrás com a cesta de frutas. O Jair, o cavalo do Tiago, era muito tranquilo, estávamos andando devagar. Até que Maledite avançou na minha frente. Ela estava com uma cobra pequena nas mãos, parou em frente ao cavalo e o assustou. O cavalo teve um susto, relinchou e começou a correr em disparada. Eu gritava e tentava acalmá-lo até que ele girou e me jogou no chão. Eu caí de lado. Eu só sabia chorar. A Maledite, por sua vez, passou por mim. Eu gritava para ela me ajudar. Ela se virou e voltou para a cachoeira. E eu fiquei ali chorando e gritando por socorro, até que depois Tiago apareceu, me pegou correndo e me levou ao hospital. Infelizmente, nós perdemos o nosso bebê. Eu tive uma hemorragia e não consegui segurá-lo. Tudo isso por causa da Maledite. Depois da perda do bebê, decidimos nos mudar de vez para a capital e cortei laços com ela. Só mantinha contato com a minha sogra, Dona Emília, e com os meus pais. Anos se passaram e finalmente eu consegui engravidar. Tive uma menininha que coloquei o nome de Laura. Um dia estava preparando o jantar quando recebo a notícia da minha mãe que Maledite roubou as economias que eles guardavam e havia sumido com todo o dinheiro. A partir dali eu comecei a ajudá-los, pois meu pai já não estava mais aguentando cuidar da fazenda sozinho. Dona Emília, minha sogra, vendo a situação, conversou com meu pai e deu um terreno a eles, perto da fazenda. Tiago e eu vivíamos em harmonia. Ele trabalhava o dia todo e eu ficava em casa cuidando de tudo e da nossa filha. Até que um dia recebo um telefonema. Era Maledite dizendo que estava na capital e que iria até a minha casa, pois ela precisava de uma quantia e assim sumiria de vez de nossas vidas. Disse que as economias dos nossos pais, ela já havia gastado tudo. Eu disse que eu não daria um centavo a ela e desliguei. Dias depois, Maledite aparece. Eu, desesperada, deixei Laura no quarto dela e fui atender a porta. Ela pediu uma quantia em dinheiro e disse que assim sumiria, pois ela odiava a família que tinha. Eu não a deixei entrar, apenas deixei ela ficar no quintal. Peguei alguns cruzeiros e dei. Passaram-se alguns meses e descobri que novamente estava grávida. Depois do 5º mês, eu comecei a ouvir choros de criança pela casa. De noite eu sonhava com um berço, e quando me aproximava havia um ser com olhos vermelhos e com corpo de cobra no lugar do bebê. Minha gravidez foi de risco, mas meu Murilo nasceu com saúde. Porém, ele não dormia de jeito nenhum em seu quarto. Laura já estava na escolinha, então passava o dia apenas Murilo e eu. Um dia, fiz Murilo dormir e resolvi dormir um pouco ao seu lado, na minha cama. Ao virar de lado, de frente para a porta, eu vi um homem me olhando. Eu não estava dormindo, eu estava acordada. Ele era muito alto, tinha olhos vermelhos e me encarava com ódio. A partir daquele dia, eu sempre o via e sempre rezava a Ave Maria e o Credo. Quando Murilo estava prestes a completar 1 ano, Dona Emília faleceu. Ela era mais que uma sogra, ela era como uma mãe para mim. E eu sofri por meses o seu luto. Sofri até mais que Tiago, que era seu filho de seu sangue. Dona Emília era católica, porém sempre se benzia, pois ela dizia que o mal ia além das religiões. Uma vez contei isso a uma amiga vizinha que frequentava um pai de santo muito famoso no bairro. Ela me levou até ele e ele me confidenciou as maldades que Maledite fez. Eu não havia citado que o meu primeiro filho perdi por causa dela, pois ele me contou que ela fez tudo premeditado. Ainda me disse que a morte de Afonso, ela foi a culpada. Ela o matou envenenado. Gente, isso aí não foi nem trabalho feito, ela fez mesmo.
Ele ainda me disse: sabe, filha, o homem que você vê, alto e com os olhos vermelhos, foi a sua irmã que o mandou. E o ser que você viu no berço na sua gravidez era para matar seu filho ainda na barriga. Um dia você deixou ela entrar em sua casa e no quintal ela roubou um vestido no varal, um vestido seu. Ela fez trabalhos para você enlouquecer e ela conseguiu roubar o seu marido e os seus filhos. O pai de santo conseguiu desfazer o trabalho que a Maledite fez. E depois de alguns anos eu fiquei sabendo que a Maledite foi assassinada pelo seu namorado. E o corpo foi encontrado no meio de um canavial. E sei que ela de algum modo pagou por tudo que fez contra mim, contra Afonso e meu filho perdido. Hoje estou prestes a fazer 67 anos. Maledite faleceu quando eu tinha 27. Ela nunca se tornou mãe, não se casou e foi assassinada por um namorico. Eu não digo que senti a morte dela, pois para mim foi um alívio ver que a minha família não corria nenhum risco mais. Hoje meus filhos se casaram, Tiago se aposentou e viemos morar no interior há alguns anos. Estamos juntos até hoje e sei que morreremos juntos. Gente, tipo, essa Maledite, além de fazer os trabalhos, ela fez... Isso não me cabe na cabeça. É algum distúrbio mental e isso... Gente, isso não pode ser identificado na infância e tratado. Que coisa. Porque é demais a pessoa não ter um pingo de sentimento nem pelos próprios irmãos. Imagina os outros e fazer esse tipo de coisa. Sabe, todas essas pessoas que acabam cometendo crimes assim que você fica de boca aberta. Tipo, como que a pessoa tem... Não é coragem, isso não é coragem. Isso é falta de um sentimento, Ai, isso é horrível. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. É mais triste ainda quando você vê que a Maledite parte do teu sangue ali de dentro da tua casa. Isso deve ser horrível. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.